Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a clonar um disco contendo uma instalação do Windows 7 com um software chamado Clonezilla. O que é o Clonezilla? O Clonezilla é uma distribuição Linux especializada, baseada no Debian ou no Ubuntu, que é utilizada para tarefas de particionamento e clonagem de discos, de uma forma mais ou menos similar ao Norton Ghost, porém software livre. Então, com o Clonezilla, é possível clonar um disco inteiro ou uma partição e copiá-lo para um ou vários computadores de forma rápida e eficiente. O site do Clonezilla é esse que você vê aí na tela, é o clonezilla.org. Então, aqui na tela inicial do site você tem uma série de informações a respeito dessa distribuição. Então, é um software para que você possa clonar um disco ou fazer uma imagem de disco, similar ao TrueImage ou Norton Ghost, eles mesmos dizem isso aqui. Aqui embaixo a gente tem algumas características do software. Software livre, os sistemas de arquivos que ele suporta, um monte deles, ext234, RiserFS, FAT12, 1632, NTFS para Windows, o HFS do macOS, UFS do FreeBSD, NetBSD e OpenBSD, Minix e Minix, VMFS para o VMware ESX. Tá? Então assim você pode clonar ou criar imagens para vários tipos de sistemas operacionais. No nosso vídeo eu vou mostrar como clonar um HD que tem o Windows 7 rodando. Tá? O Clonezilla também suporta LVM, né? E também formatos de partição MBR e GPT. Muito legal, né? Bom, vamos colocar a mão na massa então, tá? Que esse é o objetivo desse vídeo. A gente vai até analisar o Clonezilla mais a fundo em outros vídeos, tá? Mas hoje vamos apenas clonar o nosso HD. Então é o seguinte, primeiro você precisa obter o Clonezilla para fazer a operação. Então para isso você tem aqui a página de downloads, vou dar um clique em downloads, e aí ele mostra os tipos de download que você tem acesso. Tá? Eu recomendo baixar o Release Stable, tá? Que é baseado em Debian, e tem um alternativo também baseado em Ubuntu, caso você queira testar. Eu vou clicar aqui em Stable Releases 2.23-25 Debian Based. Ele vai cair nessa pagininha aqui de download. Aí você vai selecionar a arquitetura da CPU, tem i686PAE, AMD64 ou i486. Recomendo, caso sua máquina seja de 32 bits, o i686PAE ou 64 bits o AMD64. Eu estou me referindo à máquina cujo HD será clonado, claro. E aqui embaixo você seleciona o tipo de arquivo para baixar. ZIP, que você pode usar, por exemplo, para criar uma imagem num pendrive, ou imagem ISO para queimar um CD ou DVD. Então você seleciona o tipo. Aqui embaixo tem umas explicações também a respeito desses itens. E aí é só clicar em Download e ele já vai direto lá para o SourceForge. Ok? Então aqui na página do SourceForge tem a imagem do Clonezilla e ele vai baixar. Excelente. Bom, o negócio é o seguinte. Então eu já baixei o software. Agora eu vou demonstrar como é que se faz a clonagem de um sistema Windows. Eu vou utilizar uma máquina virtual para isso, porque é muito mais prático, mas obviamente o procedimento é idêntico em todos os aspectos de uma máquina real. Então vamos dar uma olhada aqui na minha máquina Windows. Então eu tenho aqui uma máquina Windows 7 rodando, tá? Você está vendo aqui a tela dele. Ele tem alguns softwares instalados já, ele tem aqui um XAMPP Control Panel, que eu utilizo para desenvolvimento em PHP, e ele também tem um Visual Studio 2010 Express, que eu utilizo para desenvolvimento em C#. Tá? Então é uma máquina que já tem softwares instalados e já tem arquivos também. Vamos supor que eu queira clonar esse HD, que já tem esses softwares, para depois, por exemplo, colocar esse sistema em outro disco. Vamos supor que eu quero colocar um disco aqui na máquina e clonar o conteúdo desse disco para outro disco. Como é que eu devo proceder? Posso utilizar então o Clonezilla para isso. Nesse vídeo eu vou mostrar como clonar de um HD para outro, tá? Mas criar uma imagem de disco a partir dessa máquina que está rodando aqui é muito simples e o procedimento é quase idêntico. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo para a gente poder clonar isso aqui é desligar a máquina e dar o boot com o CD do Clonezilla inserido. Então eu vou desligar essa máquina virtual, que é o meu computador Windows 7, e aí a gente vai fazer uns ajustes. Então vamos desligá-lo.
Beleza. Então eu estou aqui no meu gerenciador da máquina virtual. Vou clicar em configurações. Vou até armazenamento. Veja que eu tenho aqui o meu disco Windows 7. Tá? É um disco que tem 35 GB de tamanho. E o tamanho real dele 9.40. É o quanto realmente está sendo ocupado do disco. Menos de 10 GB. Ocupa a instalação do Windows 7 mais aqueles softwares que eu instalei. Tá? Então eu vou acrescentar um novo disco aqui na minha controladora SATA, que vai ser o disco que vai receber a cópia, o clone desse disco atual. Então basta clicar aqui em mais, adicionar disco rígido, vou criar um novo disco, vou fazer um disco um pouquinho maior do que o disco atual. É importante na hora de clonar o disco que que você vai colocar tenha espaço suficiente, tá? Para que você possa fazer a clonagem ou a cópia da imagem. Tá? Então eu vou colocar ele um pouquinho maior, 36 GB, só para a gente conseguir diferenciar com facilidade qual o disco de origem, qual o disco de destino da cópia dos dados durante o processo do Clonezilla. Então esse tem 36 e o original, onde está a instalação do Windows 7, tem 35. Também vou dar um nome para esse arquivo para eu poder depois eliminar do computador. Clone. Criar. Beleza, agora eu tenho os dois discos instalados na mesma máquina. Se você for fazer o procedimento aí no computador real, isso aqui é bem simples. É só pegar um HD e plugar numa porta SATA do seu computador. Acabou. Tá? É quase tão simples quanto fazer esse processo que eu fiz aqui. Outra coisa importante, bom, deixa eu clicar aqui no disco clone, ó, tem 36 GB, um pouquinho maior, tamanho real 2 MB. Tem praticamente nada dentro dele. Tá vazio o meu disco. Ele vai receber esses quase 10 GB aqui do disco do Windows 7. Só que para isso eu tenho que dar o boot a partir do CD. Então eu vou aqui no drive do hospedeiro e vou inserir a imagem do Clonezilla que eu baixei, que está aqui, o Clonezilla Live PAE.ISO, que é a mesma imagem que você pode queimar num CD, por exemplo. É pequenininha, 142 MB. Então você pode queimar no CD e dar o boot a partir do CD, como eu vou fazer aqui. Então já inseri o CD, agora eu só vou me certificar de que o CD DVD esteja na frente, aqui na ordem de boot. Isso você faz aí no setup do seu computador também. Tranquilo? Feito isso, ok. Agora eu vou dar a partida aqui na minha máquina. Beleza? Então está aí aparecendo a telinha inicial do Clonezilla. Tá? Ele tem algumas opções aqui de configuração. Eu vou aqui nesse primeiro, Clonezilla Live, com as configurações padrão, VGA 800x600, etc. Então vamos lá. Então ele está subindo aqui. Vou esperar ele finalizar o carregamento do sistema. Bom, vamos fazer umas configurações aqui gerais para a gente poder utilizar o Clonezilla com facilidade. Então o primeiro passo é escolher o idioma. Ele já tem aqui português do Brasil, tá? Então só dá um OK. Beleza, ficou agora em português do Brasil. Agora a gente vai configurar o mapa de teclas. O Clonezilla ele tem um prompt, um terminal, onde você pode digitar comandos, caso seja necessário. Então a gente vai configurar o mapa de teclas para isso. Para isso você pode fazer o seguinte, vem aqui em selecionar mapa de teclado de uma lista completa. Ok. Veja que tem uma lista grande aqui de tipos de teclado, incluindo Amiga, Atari, Mac, PC. E logo aqui PC, a gente tem QWERTY Brazilian Standard ABNT2, que é o meu teclado. Então eu vou selecionar esse cara. Ok. E agora ele dá essa opção para a gente inicializar o Clonezilla, Start Clonezilla, ou entrar na linha de comandos do Shell. Tá? No caso eu quero iniciar o Clonezilla para fazer a minha tarefa. Então é só dar outro Enter. Bom, agora ele pergunta, como é que você quer trabalhar? Você vai trabalhar no modo dispositivo-imagem ou no modo dispositivo-dispositivo, device-device? O modo dispositivo-imagem, que é o device image, me permite trabalhar com discos e partições e imagens de disco. Então eu posso criar uma imagem ISO, por exemplo, ou restaurar uma imagem ISO para o computador. Tá? E no modo device-device eu vou trabalhar diretamente de um disco para outro disco ou de uma partição para outra partição. No nosso caso a gente vai trabalhar nesse modo. Como eu adicionei um HD novo no computador, eu quero fazer a clonagem do primeiro HD para o segundo. Então é de dispositivo para dispositivo. Então eu vou deixar selecionado device-device e vou dar OK.
Bom, aí nós temos a opção do modo Beginner para iniciante, com opções padrão, e o Expert, modo avançado. Como é a primeira vez que a gente está fazendo isso aqui, a gente vai entrar no modo Beginner. Tá? Então, modo iniciante, aceitar opções padrão. Ok. E aí, ele me pergunta, o que você quer fazer exatamente? Você quer clonar o disco local para outro disco local? O disco local é um disco que está conectado na mesma máquina do disco original, seja interna ou externamente. É o nosso caso, inclusive, né? Eu tenho um HD espetado ali na porta SATA. Mas nós temos outras opções. Temos a opção Disk to Remote Disk, né? Clonar um disco para um disco remoto, na rede. Posso fazer a clonagem de partição para partição local ou de partição para partição remota. Ou ainda sair e entrar no prompt de comandos, no terminal. O que eu vou fazer é o primeiro item, Disk to Local Disk. Então, disco para disco local. Ok. E aí, essa é a parte importante, ele pergunta assim para mim, qual é o disco local de origem? O local de origem é onde está o seu sistema operacional Windows instalado. É o cara que eu vou clonar. Ele chama os discos de SDA e SDB, aqui no meu caso, ele utiliza a nomenclatura Linux. Tá? Isso dificulta um pouco para você descobrir qual disco é qual, então é importante ir pelo tamanho do disco. Geralmente o primeiro disco que ele lista é a unidade C2 pontos do seu computador. Tá? Mas não é bom arriscar, porque você corre o risco sempre numa operação dessa de acabar perdendo tudo que tem dentro do seu HD. Então lembra que eu criei um disco novo, o disco clone, para fazer a clonagem com um tamanho um pouquinho maior que o disco original. Então o disco maior, o de 38, é o que vai receber os dados. Portanto, esse primeiro, o SDA de 37 GB, é o disco de origem, né, do qual eu vou clonar o sistema operacional. Então seleciono esse cara, ok. E agora, na segunda etapa, ele pergunta qual é o disco de destino. O disco de destino é esse aí mesmo, um pouquinho maior, 38 GB. Ele dá uma nota aqui. Todos os dados existentes no disco de destino serão sobrescritos. Ok? Então, ok. Pergunta-se agora se eu quero fazer uma verificação de integridade e fazer uma reparação nos arquivos de origem. Não é necessário no meu caso, eu sei que tudo está funcionando direitinho, então é só deixar marcado Skip Checking Repairing Source File System e dar um OK também. Agora a gente cai aqui na parte inferior da tela e ele pede para que eu pressione Enter para continuar. Então eu dou um Enter, ele começa a coletar dados sobre os discos e agora ele coloca vários atenção aí na tela. Atenção, 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 atenção. Os dados existentes nesse disco rígido serão sobrescritos. Todos os dados serão perdidos. Qual disco? SDB. É o meu segundo disco, o disco de clone. Tudo bem. Você tem certeza que quer continuar? Yes, Y, Enter. E aí olha que interessante. Deixe-me perguntar novamente. Atenção, 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 atenção. Ele pergunta de novo se eu tenho realmente certeza que eu quero continuar. Sim. Cuidado, se você der o Enter, continuando, você pode acabar perdendo todos os dados. Vai perder todos os dados que estão naquele HD. Então dou um Enter. E aí, ele deve me perguntar mais uma vez ainda. Isso, ela perguntou mais uma vez. Você quer clonar o bootloader, os primeiros 446 bytes para o SDB? Isso é muito importante. Como eu quero clonar o disco inteiro do Windows, você vai lembrar que o Windows 7 ele possui, na verdade, duas partições. Uma partição reservada pelo sistema, que é onde fica a área de boot do sistema operacional, e a partição C2 pontos, onde ficam os arquivos do sistema operacional, os programas e arquivos do usuário. Então eu tenho que clonar tudo, senão depois eu não consigo subir o sistema operacional, né, se não tiver a área de boot clonada. Então ele pergunta, quero clonar o bootloader? Yes, vou clonar o bootloader também. Então dou um Enter, e agora começou a brincadeira. Note na tela que ele está clonando primeiro um dispositivo de um pouco mais de 100 MB de tamanho, é rapidinho, né, já foi, que é o primeiro disco, né, o reservado pelo sistema. E agora ele está clonando o restante, tá, os outros 37 GB do meu HD. Agora sim ele começou a clonar o meu disco principal com os arquivos de instalação. Esse processo ele pode demorar um pouquinho, né? Eu tenho 37,5 GB, ele diz que está clonando numa velocidade de 1.20 GB por minuto. É pena que não é por segundo, né? Então ele diz que vai demorar remaining 9 minutos aproximadamente.
A gente não vai ficar aqui olhando para a tela durante 9 minutos esperando esse processo. Então eu vou pausar um pouquinho o vídeo e assim que finalizar esse processo da clonagem eu volto para mostrar o procedimento final e para a gente testar, para a gente verificar se realmente funcionou, né? Como é que eu vou testar isso? Eu vou tirar o HD original lá da minha instalação e vou tentar dar o boot direto pelo HD clonado. Vamos ver se vai funcionar. Vou pausar um pouquinho o vídeo e já volto. Beleza, pessoal. Finalizou aqui o processo. Ok. Está finalizada então a cópia, a clonagem do nosso disco. Agora eu vou pressionar Enter para continuar, como ele pede aqui. Ok, a gente pode voltar para a linha de comando se quiser, reiniciar o sistema, rodar de novo e apagar. Apagar na verdade significa desligar, né? O power off. Aqui do sistema alguém, na hora que traduziu como apagar, mas é desligar. Então eu vou desligar o sistema, tirar o CDzinho do Clonezilla, tá? Vou tirar também o HD original do computador e aí a gente vai tentar dar o boot com o HD secundário, o clone, para a gente ter a certeza de que a clonagem funcionou. Então vamos desligar aqui o Clonezilla, só dar um Enter, guardar a contagem regressiva e aí ele desliga rapidamente. E agora a gente vai entrar na configuração dessa máquina, só dar um Enter de novo. Ok, vamos entrar na configuração então da máquina. Já estamos sem o CD. Agora temos os dois discos, o Windows 7 e o clone. Tá? O clone está aqui, tem 8.6 GB sendo ocupados. Tá? Então agora a gente vai tentar dar o boot a partir deste clone aqui. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou apagar esse disco, o que equivale numa máquina real a simplesmente retirar o HD. Então eu vou retirar o HD que está aqui na porta SATA 0, removi a conexão, deixei apenas o clone. E o clone está na porta SATA 1, tanto faz, né? Mas eu vou colocar na mesma porta SATA do disco anterior, tá? Só para manter a característica. Ok, tirei o disco original, deixei o disco clonado. Agora vamos dar o boot no sistema para verificar se ele funciona, se ele vai subir ou não. Olha só, apareceu ali o iniciando o Windows. Parece que funcionou, hein? Parece que conseguimos dar o boot direto pelo HD. Só trocar um HD pelo outro. Como o conteúdo dos discos está clonado, aparentemente ele vai funcionar legal. Já apareceu aqui a tela de boas-vindas. Tranquilo. Clonagem realizada com sucesso, hein? Tranquilo. Tá lá o Zamp. Ok. Zamp. Meus programinhas todos aqui, o Visual Studio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no computador, botão direito, gerenciar. Vamos dar uma olhadinha nas partições de disco que nós temos aqui. Então, coisa rápida. Vou esperar ele abrir. Vou em gerenciamento de disco. Vamos ver o que ele vai me apresentar aqui. Perfeito, olha só. Disco 0, reservado pelo sistema, 100 MB padrão, e meu HD principal, NTFS, 34.9 GB. Sobrou 1 GB, tá? Natural que sobre-se 1 GB. Lembre-se que eu usei um disco maior do que o disco original, então acaba sobrando um espacinho mesmo. Tá? Eu usei um disco, nesse meu exemplo aqui, de 1 GB a mais, só para poder diferenciar com facilidade qual disco é qual na hora de fazer a clonagem. Mas está aí, tranquilo, sistema clonado com sucesso, e utilizamos o Clonezilla para clonar esse HD. Beleza, pessoal? Então é isso aí. No próximo vídeo sobre Clonezilla eu vou mostrar como criar uma imagem ISO a partir de um disco, tá? A partir de um disco não, a partir de uma máquina real, máquina rodando. E em outro vídeo também devo mostrar como é que você procede para clonar rapidamente uma máquina funcional ou uma imagem de disco já pronta para várias máquinas simultaneamente. Legal? Para você ganhar tempo e desempenho. Mas enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.